Olá, queridos amigos do estudo do livro Atos dos Apóstolos. É com grande alegria que hoje nós vamos estudar o capítulo número 10 do Atos dos Apóstolos, que é um capítulo fundamental. Vocês vão ver que vão acontecer muitas coisas e são coisas assim definitivas, porque vão marcar um momento, né? Na realidade não se circunscreve a esse capítulo, mas que já vem sendo construído desde lá da visita de Filipe aos samaritanos, né? Quando depois vai para lá, para Samaria, o Pedro e o João, e lá acontece o batismo no Espírito Santo desse povo lá da cidade samaritana, que eles não eram judeus, né? Eles eram pessoas que não tinham religião, ou eram do culto de Baal, ou eram do culto de Mamon, ou eram feiticeiros, mas convertidos, né? E aí a novidade era essa, né? Eles ficam bobos, meu Deus, os gentios também podem ser cristãos? Eles não sabiam, porque, lembra, o Cristo veio para os judeus. São os profetas do Antigo Testamento, dos judeus, que vêm anunciando a vida do Cristo. Então eles achavam que era só para ele, mas o Cristo em vida mesmo já falou, né? Quem é meu pai, quem são meus irmãos, quem é minha mãe? É todo aquele que faz a vontade do meu pai que está no céu. Então, ali ele já deu a medida, né? Então, e ele veio pontuando ao longo dos evangelhos. Aqui, então, vai ficar arrasador, né? Porque tem sempre muita presença divina, né? E eu vou ler alguns pedaços, porque eu não poderia falar melhor do que está escrito, porque lá no texto tem os detalhes, e aí eu vou lendo e vou lembrando, entendeu? Se eu for só contar, eu vou esquecer de alguns detalhes. Por exemplo, eles estão na Cesareia. No final do capítulo 9, Pedro está lá em Jope. Aí os caras ficaram maravilhados com as curas que Pedro fez, com a pregação, e pediram para Pedro ficar lá alguns dias. Pedro ficou na casa de Simão Curtidor. O Pedro, nós vamos lembrar que é Simão Pedro, né? O Pedro foi o Jesus que botou esse nome. E ele está na casa de Simão Curtidor. O Simão Curtidor não é uma pessoa que fica curtindo a vida doidado. Uhul, Simão Curtidor, não é isso não. Ele é curtidor de peles. O trabalho dele, né? Ele provavelmente até emprega pessoas. E porque é uma atividade muito requisitada, né? Porque é um mundo que não tem nenhuma substância, nenhum material sintético. Tudo tem que vir da natureza. É uma fibra todos os tecidos são fibras de algodão, de linho, que são tecidas, né? Fiadas primeiro, tecidas depois, para depois fazer a roupa. E no caso das peles, uma pele mais fina de um animal menorzinho serve para fazer uma blusa, uma roupa, um adereço, né? Uma bolsa. E a pele do animal mais grosso, um animal mais velho, maior, mais grosso, dá para fazer sapato, né? E dá para fazer outros instrumentos. Então, é uma atividade próspera, mas um judeu, então a gente já começa quebrando a tradição. Um judeu não ficaria na casa de um homem cuja atividade laboral é ser curtidor de couro. Porque seria um homem impuro, a casa estaria impuro, porque está tendo contato com despojos de animais, com restos mortais, entende? Então isso é um pecado horroroso, né? Para você ter uma ideia, os sepulcros eram caiados de branco para você se certificar que ninguém ia tocar ali, ninguém ia passar em cima do sepulcro sem querer, porque não é aquele sepulcro lá do São João Batista, né? Muitos eram réis do chão com umas pedrinhas assim em volta. Então eles pintavam ali o chão, pintavam as pedrinhas
para não ficar ninguém enganado para não tocar, porque se tocasse ali, ou tinha que fazer um ritual de purificação, ou tinha que esperar uma determinada data, ou você tinha algumas coisas que você esperava não sei quantas horas e tinha outras que você tinha que fazer ritual. E tinha outros que você tinha que passar por uma data dessas festivas. Enfim, o Simão Pedro, né, o Pedro que a gente conhece, está lá na casa do Simão Curtidor. Ele está lá na boa, passou uns dias, ficou pregando lá em Jope. E agora começa o capítulo 10. Havia em Cesareia, um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. E ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muita esmola ao povo e orava continuamente a Deus. Você vê só, então olha só também, já tem informação. O cara, ele é centurião, o emprego dele é ser um soldado. E ainda por cima, o centurião era o que comandava 100 pessoas, 100 soldados. Ele é uma patente baixa, mas está mandando. E ele e toda a sua família, então, quer dizer, estão todos convertidos, embora não fossem judeus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, você vê, ele estava em jejum até essa hora orando. Ele teve uma visão, viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Ou seja, ele realmente professava, dava a esmola, não era para aparecer, e as orações eram orações efetivas. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro. Mandou buscar o Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Essa tradução aqui botou curtidor de couro, mas em algumas aparece só Simão Curtidor, que fica perto do mar. O mar era essencial para ficar lavando as peles, né? Que aquilo deixava uma nhaca danada. Isso até hoje, curtume é fedorento, imagina naquela época. E a água já está salgada, né? Já vem salgada. Depois que o anjo lhe falou, se foi. Cornélio chamou 2 de seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares. Então você vê que esse Cornélio, ele é uma pessoa diferente. Ele chamou 2 servos e um soldado piedoso. O soldado piedoso é que já era um soldado convertido também. No dia seguinte, por volta do meio-dia, pulei ali um versículo. Aí chamou e, contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Então você vê que ele é um senhor que dá satisfação aos servos e ao soldado. Olha aí. É uma pessoa diferenciada, embora o soldado estivesse subjugado ao mando dele. Então, no dia seguinte, por volta do meio-dia, quando eles viajavam e se aproximavam da cidade, então eles só saíram no dia seguinte, eram todos jovens, né, os 2 servos e o soldado, e aí eles conseguiram, saindo de manhã cedinho, umas 5 horas da manhã, 6, estar lá chegando lá em Jope por volta do meio-dia. Tá? Porque eles iam a pé, mas essa cidade não era muito perto, não. Era 40 e poucos quilômetros, né? Então, eles levaram aí mais 5 horas e eles tiveram... Vamos dizer que eles saíram com o raiar do sol. Eles tiveram que andar em uns 6, 7 quilômetros por hora. Tá? Para chegar lá em Jope, aí chegou lá no meio-dia. Aí, no meio-dia, o que estava acontecendo lá na casa do Simão Curtidor? No dia seguinte, por volta do meio-dia, quando eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Na hora do almoço, meio-dia. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase.
em outras traduções, teve um arrebatamento. Ele foi arrebatado. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que lhe descia à terra preso pelas quatro pontas. Em algumas traduções aparece um vaso descia do céu. Não sei qual é a palavra que está lá no original, mas certamente não era um vaso, porque a descrição, mesmo nos lugares que eles traduzem um vaso descia do céu, tem essa descrição aqui que é exatamente essa mesmo que está nos outros textos, tá? Caiu isso. Viu o céu aberto no êxtase dele e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra preso pelas quatro pontas, contendo, aí quando chega, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como répteis e da terra e aves do céu. E então uma voz lhe disse, veja, não é o Senhor, não é o anjo, é uma voz, deve ser um patriarca lá deles. Ele não está vendo nem esplendor, nem uma figura. Ele está vendo essa visão e a voz diz: levanta-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de nenhum modo, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou pela segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso ocorreu 3 vezes e em seguida o lençol foi recolhido para o céu de novo. Por que o Pedro ficou indignado? Porque esses animais que estavam dentro do lençol eram os animais impuros para o judaísmo, que estão lá descritos em Levíticos. Eles pegaram 3 animais representativos. Então, que não poderiam ser comidos, entendeu? E aí, por isso que ele fala isso. Eu nunca comi coisa imunda e impura. E olha só, aí ele viu aquilo, meu Deus, é a voz do céu mandando eu comer, matar e comer. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Porque o Cornélio lá já recebeu tudo, né? Ó, você vai procurar pelo um Pedro, que é Simão Pedro, que está na casa do Simão Curtidor, que é uma casa que é perto do mar. Ele já passou isso tudo para os 2 servos e para o soldado. O soldado foi com os 2 servos para os servos não serem interceptados, né? Porque servos andando sozinhos por aí, eles poderiam sofrer algum tipo de assédio, né? Então, da segurança, da guarda, descobriram, aí chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Aí, isso lá embaixo, ele está perguntando lá, batendo na casa. Lá em cima, no terraço, Pedro subiu para orar. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se, desça e não hesite em ir com ele, pois eu os enviei. Então você vê que é tudo rápido, né? Então tem essa intercessão divina para que as coisas aconteçam de forma rápida, né? Porque se aparecessem 3 pessoas lá dizendo: vem cá, vamos ali na Cesareia, ele não iria, porque ele poderia achar que era uma cilada, né? Dos próprios judeus do tempo. Entende? Então, mas ele está recebendo as garantias do Senhor, lá do guia, lá do pai Abraão, de um dos guias dele, mas ele não está nem vendo, é a voz. Portanto, não. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Por todo o povo judeu. Ele não é judeu. Ele é prosélito. O Cornélio. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa para que ele ouça o que você tem para dizer. Ou seja, estão mandando o Pedro ir pregar lá na casa do Cornélio. Pedro os convidou a entrar e os hospedou.
Cara de pau esse Pedro, porque a casa não é dele, mas é do Pedro, do Simão Curtidor. Mas ele convidou-os a entrar e hospedou-os porque não dava mais para ir nesse dia. Já estava de tarde. E o Pedro é tido como mais velho, né? E ele não ia andar na velocidade dos dois servos e do soldado. Então ele abrigou esses três, né, com tudo que tem direito, comida, né, bebida, e eles iam sair cedinho no dia seguinte. Pedro os convidou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. Sempre que houver deslocamentos aqui no Atos dos Apóstolos, sempre tem pelo menos 6 neófitos indo junto, porque não tinha livro. Os neófitos não têm onde estudar. Eles vão aprender vendo os apóstolos fazendo. Eles vão aprender assim, tá? E aí eles, porque os apóstolos já eram tidos como velhos. E aí eles iam morrer. Quem é que ia pregar? Então já a escola já funciona assim, né? A escola que é a escola do caminho, né? Primeira comunidade cristã. No outro dia chegaram peraí, eu acho que eu pulei alguns dos irmãos. Então, alguns dos irmãos ele levou 6 neófitos. Não está aqui, mas tem essa informação em apócrifos, em outros textos, ou talvez nas cartas de Paulo. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com os seus parentes e amigos mais íntimos, que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Então você vê o tal do Cornélio, que é um soldado, que ainda chamou os familiares e todos os outros cristãos que ele conhecia. Estava todo mundo lá esperando ele. E Cornélio recebe o Pedro como um Deus. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: levanta-se, eu sou homem como você. Não sou um santo. Ainda não, só depois. Aí, conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. E lhes disse, aí Pedro começa a entender a visão. Olha o que Pedro vai falar. E lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo, e muito menos aglomeração de gentios. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem algum. Ele começa a entender a visão, que não tem coisas apartadas de Deus, que tudo está na terra, é criação de Deus. Você não pode chamar impuro uma coisa que Deus criou, que é um preceito completamente diferente do que se tinha lá como judeu. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? E aí o Cornélio vai dizer, porque o anjo disse que você tinha coisas para falar para a gente, nós estamos aqui prontos. E aí ele vai emendar, tabular, uma pregação que, na verdade, aí vocês vão ler lá em Atos dos Apóstolos 10, aí tem toda a pregação, que ele vai contar resumidamente o que aconteceu a Cristo e aos apóstolos. E essa, você vai ver que é quase como se fosse uma oração, que é para os neófitos começarem a ouvir como é que faz, e essa oração ela é uma imantação, é um mantra, que, na verdade, ele está contando a história do Cristo. E antes disso, o Cornélio conta para ele o que aconteceu. Que veio o anjo que apareceu para ele, deu as dicas e disse onde é que ele estaria, tá? Aí o Pedro ficou sabendo que era para ir lá pregar. E aí o que tem de inédito? Que vai estar todo mundo de queixo caído, quem é judeu. O Pedro vai pregar na casa de gentios, que ele não sabe nem de onde os caras vieram, que religião professava,
com um grupo lá, ele vai pregar para essa gente e vai converter a todos, tá? Então aqui agora percebo. Aí ele confirma a interpretação lá da visão. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Ele está falando de novo a interpretação que ele deu para aquela visão. E aí o que acontece? Ele prega. E aí, deixa eu ver se eu anotei aqui. Enquanto Pedro falou, fez a pregação toda lá com a imantação, os discípulos dele, todos prestando atenção. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, a tal do mantra, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre gentios. Vamos ver aqui. O texto original é mais hermético, tá? Sabe como é que ele se refere aos... Porque voltou um pequeno exército, né? Voltou os 2 servos que o Cornélio tinha mandado, junto com o soldado. O Pedro, mais 6 cristãos neófitos, que são, naquele texto que eu estava lendo, judeus recém-convertidos. Aqui, ele sabe como é que eles vão falar? E mandou-os pregar e testificar. Olha como é que está aqui, quer ver que aí dá mais ideia do... E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Entenderam? E os fiéis que eram da circuncisão, eles eram judeus e eram convertidos ao cristianismo, por isso estão acompanhando Pedro, né? E a circuncisão é a marca do elo com Deus. Para os judeus é uma coisa muito importante. Eu estou marcando isso agora porque já está terminando o capítulo 10 e isso vai ser um tema para os próximos capítulos. Porque a novidade aqui é assim, mas os gentios também recebem o Espírito Santo? Aí você vê o que o Pedro vai falar. E quando ouviram os judeus fosse derramado até sobre os gentios. Então, os neófitos que foram com eles, aí a gente já sabe por que ele sempre andava com esse povo. Porque esse povo aí, esses 6, vão servir de testemunho. Porque olha o que está acontecendo. Os caras foram batizados no Espírito Santo, mas não tinham nem passado pelo batismo de João, de água. Você imagina isso para o resto dos judeus? Olha, isso vai dar um pano para a manga depois, né? Os judeus convertidos, que eram, que no outro texto fala, os judeus da circuncisão, que vieram com Pedro, ficaram admirados que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Pois os ouviam falar, poderiam até pensar assim, o Espírito Santo não caiu sobre eles, não. Aí, mas o que eles ficaram mais espantados? Pois os ouviam falando em línguas, exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Ou seja, vai acontecer uma coisa que já aconteceu lá com o eunuco. Na mesma passagem que Filipe vai para Samaria, prega, Pedro e João ouvem lá em Jerusalém e vão ajudar, que o povo lá em Samaria estava se convertendo, vão ajudar Filipe. E eles veem o Espírito Santo, aquele povo sendo batizado no Espírito Santo.
Quando voltou, mas nesse caso o Filipe tinha batizado eles com a água. Só que quando o Filipe volta, ele encontra o eunuco que estava lendo lá os negócios, mas nunca tinha sido batizado em nada. E o eunuco, então, é batizado na água. E o Filipe é teletransportado para outro lugar. Então, Jesus está mostrando, Jesus agora no caso o Espírito Santo, né? Ele está mostrando que não tem essa ordenação, que não é só judeu, que não tem que ser primeiro batizado em água para depois receber o Espírito Santo, até porque tem manifestação do Espírito Santo no Velho Testamento, né? Então não vamos complicar as coisas. Porque a conversão é de espírito, é da alma. Justamente a grande guerra do Cristo, né, que Cristo não travou guerra nenhuma, mas assim, o grande obstáculo que ele teve que colocar era isso, era sair dos cultos externos. O que ele disse? Quem é minha mãe, quem são meus irmãos, é todo aquele que professa a vontade do Pai. O que ele está dizendo? Não tem, e o que está dizendo também naquele negócio, Deus não faz distinção de pessoas. Quem é o cristão? É aquele que faz a vontade do Cristo, que é a vontade do Pai. Cristo trouxe a vontade do Pai. Pois os ouviam falando em língua. E aí ele fala, pode alguém negar água, batismo de água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Eles agora, o Cornélio com todos os convidados dele. Então repara que Pedro é uma pessoa que traz uma imantação gostosa. As pessoas querem que ele fique. Ele é convidado para ficar alguns dias. Lembra que quando Cristo encontra a samaritana, ele conversa com ela na beira do poço, ela volta lá para Samaria e fala o que aconteceu, da conversa dela com Cristo. E que ele se revelou para ela, é a única pessoa para a qual ele se revela, que ele era o Messias prometido. Aí o pessoal lá de Samaria fala, convida ele para vir aqui. Ele vai lá e prega, e aí ele fica lá 3 dias, que é fazendo um trabalho espiritual. Entendeu? Então, repare que quando Paulo é convertido, ele fica 3 dias na casa lá daquele... não é Barnabé. Ele vai para a casa de um sacerdote, ele fica lá na casa 3 dias, com jejum de água e comida. Aí o Ananias, no 3º dia, o Ananias, que não sabe nem que Paulo está lá, é despertado para ir lá. Quer dizer, 3, você está vencendo, está galgando um degrau espiritual. Tá? E aqui nesse caso, ficou alguns dias, né? Não está especificando. Mas a conversão já tinha acontecido, porque esse grupo todo, que era um grupo de pessoas abençoadas, o próprio anjo fala, né? Começa que identifica que é um anjo. Ele consegue ver qual é a entidade. Aí é um anjo. Que é um anjo, quem é um anjo? É um enviado do Senhor, tradicionalmente, desde o Velho Testamento. Porque, eu não vou entrar muito nisso agora, mas assim, tem os arcanjos, que são espíritos ligados a Deus, que nunca encarnaram aqui na Terra, não têm corpo, são chamados energias incriadas. E tem os anjos, esse que a gente fala, que é anjo da guarda, que já é um parente da gente, você já teve com ele aqui na Terra, ele te conhece, só que ele está num grau evolutivo maior. Quando ele foi para o outro lado, ele se tornou o seu anjo da guarda. Mas ele está fazendo a mediação com essas energias angélicas maiores. Então, eles estão lá nessa atmosfera que Cornélio criou. Porque Cornélio ora, Cornélio dá o dízimo, Cornélio traz ali a família junto, todo mundo reunido em oração. Até os empregados de Cornélio também são
cristãos, como você, o Cornélio dá satisfação para eles. Apareceu. Cornélio contou isso para os empregados. Apareceu um anjo, mandou vocês irem lá na cidade de Jope, deu tudo direitinho. Ainda chamou um soldado, né? Ou seja, é uma pessoa diferenciada. O próprio anjo diz: Cornélio, as suas oferendas, suas ofertas e a sua oração subiu. Deus te viu. Então, você vê que é um momento 10, que é o 1. Completa-se um trabalho. Agora, a partir daqui, vai ser destrinchar, porque assim, todo mundo sempre, foi tudo maravilhoso, todo mundo era santo. Vamos ver o que acontece daqui para frente, agora no capítulo 11. Tá? Semana que vem. Graças a Deus.